Vamos lá, queridos. O segundo requisito para juizado especial é quanto à parte autora. Só pode ser parte autora. Pessoa física, microempresa ou empresa de pequeno porte. Onde eu vou encontrar isso? Na Lei 10.259, de 2001, que trata sobre o juizado especial em âmbito federal, é no artigo 6º. Então, acompanhem comigo e eu já te explico melhor. Tenha paciência. Podem ser partes no juizado especial federal civil, grifa lá, como autores, as pessoas físicas e as microempresas e empresas de pequeno porte, assim definidas na Lei 9.319. Gente, observem que eu grifei só uma parte. Essa parte aqui, risca. Como assim, Josi? Risca? Risca porque não é mais essa lei que está em vigência. É a Lei Complementar 123 de 2006. Então, pode já até fazer a remissão sem nenhum problema, que é a Lei Complementar 123 de 2006, tá? A Lei Complementar 123, ela revogou a 9.317 e hoje é a que trata sobre o regime de tributação do Simples, tá? No regime de tributação do Simples, que a gente vai conversar em uma das nossas aulas, não se preocupem, o artigo 3º da Lei Complementar 123 traz para nós o conceito de microempresa e empresa de pequeno porte. Então, o que é, na verdade, uma microempresa ou uma empresa de pequeno porte? Peço que vocês vão lá para a Lei Complementar 123, para a gente já grifar. Hoje percebam que a aula está indo para uma lei e para outra, para grifar, mas depois a gente vai deixar tudo juntinho, nem se preocupem com isso, tá bom? Então, vem cá. Artigo 3º, vamos grifar juntos, da Lei Complementar 123 de 2006. Diz, para os efeitos dessa lei complementar, consideram-se microempresas ou empresas de pequeno porte a sociedade empresária, a sociedade simples, a empresa individual de responsabilidade limitada e o empresário a que se refere o artigo 966 da 10.406, devidamente registrados no registro de empresas mercantis ou no registro civil de pessoas jurídicas, conforme o caso, desde que, no caso de microempresa, opa, risquei aqui, errado, né? Quero a canetinha. No caso de microempresa, o que é microempresa? É que ofira receita bruta igual ou inferior a R$360 mil. Então, vejam, hoje é considerado no Brasil uma microempresa aquela que ofira uma receita bruta igual ou inferior a R$360 mil anualmente. E uma EPP, empresa de pequeno porte, é aquela que vai oferir o valor superior a R$360 mil até R$4.800.000. Vejamos no inciso 2. No caso de empresa de pequeno porte, ofere em cada ano calendário receita bruta superior a R$360 mil e igual ou inferior a R$4.800.000. Então, isso é considerado empresa de pequeno porte. Na sua prova, repito, para pensarmos em juizado especial, a prova vai ter que deixar claro isso para mim. Então, eu vou ter o valor da causa, escrito expressamente, igual ou inferior a 60 salários mínimos, e a parte autora você vai ter que identificar. Se for pessoa física, né? Você sabe o que é uma pessoa física. Agora, microempresa ou empresa de pequeno porte, há duas informações que a prova pode trazer para nós. A primeira delas é dizendo, empresa X é uma microempresa. Empresa X é uma empresa de pequeno porte. Pronto, já me disse. E a segunda possibilidade de trazer essa informação é dizer, a empresa X, que tem receita bruta anual a R$200 mil, eu já sei que é uma microempresa. Então, eu tenho que ter em mente esses valores? Tem. Tem que decorar? Não.
Porque quando você vai para a Lei 10.259 para verificar se é quem vai ser parte, você vê lá microempresa, empresa de pequeno porte, já tem uma remissão para a Lei 123, Lei Complementar 123. Quando você abre a Lei Complementar 123, por isso que eu falo, já vamos grifando, porque aí ó, já bate os olhos naquele artigo que eu preciso. Você não tem que ficar lendo a lei toda. Você já bate os olhos naquele artigo que você precisa. É o artigo 3º, certo? Isso que eu falei está na Lei de Juizado Especial em âmbito federal. Guarde ainda. São 2 requisitos. Valor da causa igual ou inferior a 60 salários mínimos e parte autora, pessoa física, microempresa ou empresa de pequeno porte. Porém, eu também tenho que tomar cuidado com o seguinte. Existem exceções. Como assim? Ainda que o valor da causa seja igual ou inferior a 60 salários mínimos, ainda que a parte autora seja uma pessoa física, uma microempresa ou uma EPP, existem casos que não poderão ser julgados no juizado especial. E a lei diz isso para nós. Continuo na 10.259, artigo 3º. Vamos para lá. E aí, lembrem-se do que eu falei na aula passada? Meu método é uma cor para regra e uma cor para exceção. Regra, amarelo, e exceção, a gente vai lá de laranja. Então, o que eu... Deixei preto, sem querer. Vamos pegar aqui o laranja, exceção. Não se inclui na competência do juizado especial cível as causas. Então, ó, não se incluem na competência do juizado especial cível. Quais causas? Inciso 1. As referidas no artigo 109, inciso 2, 3 e 11 da Constituição Federal. As ações de mandado de segurança, grifa mandado de segurança, de desapropriação, de divisão e demarcação populares, execuções fiscais, grifa. E por improbidade administrativa, as demandas sobre direitos ou interesses difusos, coletivos ou individuais homogêneos. Por que eu pedi para vocês grifarem mandado de segurança e execução fiscal? Para o nosso direito tributário, eu penso que essas são as mais palpáveis, tá? Então, veja, mandado de segurança, que é uma demanda que a gente vai estudar ainda, mas eu já te adianto que se eu for propor, na verdade, impetrar, que a gente fala, mandado de segurança, eu nem vou pensar em juizado especial, tá? Porque a lei do mandado de porque a lei de juizado especial diz não cabe mandado de segurança no juizado especial. Aí você vai dizer, mas por quê? Não interessa o porquê nesse momento, gente. Se a gente ficar filosofando aqui, a gente não vai chegar no que nos interessa, que é passar no exame da OAB. A lei está dizendo que no juizado especial ela não quer mandado de segurança. Você vai discutir agora com o legislador? Não, né? Me poupe. Menos. Então, veja, ainda que o valor da causa seja igual ou inferior a 60 salários mínimos, ainda que a parte autora seja pessoa física, ou microempresa, ou empresa de pequeno porte, sendo mandado de segurança, não cabe no juizado especial. A mesma coisa é com relação à execução fiscal. Se você tiver que responder a uma execução fiscal, que a gente vai estudar, via embargos à execução, via EPE, via embargos de terceiro, seja o caso que for, sendo execução fiscal, resposta à execução fiscal, não é juizado especial. Ué, mas de onde que resposta à execução não é? Porque, gente, se a propositura de execução fiscal não pode ser no juizado especial, é óbvio que eu vou responder uma execução fiscal aonde ela está. E eu já sei que não está no juizado especial. Então, não cabe mandado de segurança e nem execução fiscal no juizado especial. Certo? Não cabe. Não? Não cabe. Ok? Aí o parágrafo 1º do artigo 3º vem dizendo mais, vale a pena você ler, né? Para não ter, vai que, não é? Tenhamos alguma surpresa. Sobre imóveis da União, autarquias e fundações públicas federais, para anulação ou cancelamento de ato administrativo federal, salvo de natureza previdenciária e o de lançamento fiscal,
que tenham como objeto a impugnação da pena de demissão imposta a servidores públicos civis ou de sanções disciplinares aplicadas a militares, esses não cabem no juizado especial, tá? Mas o destaque maior realmente vai para o mandado de segurança e para a execução fiscal. Fizemos já a leitura 10.259 de 2001, que trata do juizado especial em âmbito federal. Agora eu convido vocês para 12.153. Vamos lá para 12.153, que é juizado especial da Fazenda Pública, ou seja, em justiça estadual. Vem comigo. Lei 12.153 de 2009, artigo 2º. É de competência, hora de grifar, tá? Opa, pega o amarelo, que é regra. É de competência dos juizados especiais da Fazenda Pública processar, conciliar e julgar causas cíveis de interesse dos estados, do Distrito Federal, dos territórios e dos municípios até o valor de 60 salários mínimos. Repete, tá? É o mesmo requisito, só que eu não posso confundir as leis. Se eu estiver em âmbito estadual, eu vou me valer da 12.153 de 2009, ok? E aí pode também fazer a remissão, 60 salários mínimos é 70.720. Pronto. Artigo 5º, mesma coisa, se repete. Podem ser partes no juizado especial da Fazenda Pública, como autores, as pessoas físicas e as microempresas, empresas de pequeno porte, assim definidas na Lei Complementar 123 de 2006. Você já sabe o que é microempresa e empresa de pequeno porte. Veja aqui, na Lei de Juizado Especial em âmbito estadual, já vem a Lei Complementar 123, porque ela é posterior, então, óbvio, tá? E a mesma vedação, tá? Volto lá para o artigo 2º da 12.153 para ver o que não cabe no juizado especial. Não cabe as ações de mandado de segurança, de desapropriação, de divisão e demarcação populares por improbidade administrativa e execuções fiscais. É o que nos interessa. Aí mesmo os outros incisos, as causas sobre bens imóveis dos estados, Distrito Federal, territórios e municípios, autarquias e fundações públicas a eles vinculadas, as causas que tenham como objeto a impugnação da pena de demissão imposta a servidores públicos, civis ou sanções disciplinárias aplicadas a militares. O que nos interessa é sabermos que mandado de segurança e resposta à execução fiscal nunca tem lugar no juizado especial. Pronto, já vencemos o segundo problema do endereçamento. E agora, quanto ao último problema, foro competente. Ora, o que é isso, Josi? É o lugar que você vai propor ação. Aonde é que eu posso propor uma ação inicial? Aí depende. Temos as regras específicas. Em âmbito federal, eu tenho a regra lá no artigo 109 da Constituição Federal. Então, vamos lá. Se eu vejo que é Justiça Federal, agora qual a cidade que eu vou propor a ação? Artigo 109, parágrafo 1º. As causas em que a União for autora serão aforadas na seção judiciária onde tiver domicílio a outra parte. Então, quando a autora for a União, ela, a União, tem que ajuizar a sua ação no domicílio da outra parte. Geralmente, nós estaremos como advogados da parte ré, né? Não da parte da União. Mas pode acontecer? Pode acontecer. Então, a regrinha para nós está no parágrafo 2º. E eu brinco que em âmbito federal é muito difícil você errar o foro competente, porque você tem 4 possibilidades, tá? Eu vou fazer a leitura e eu já separo para vocês as 4 possibilidades. E aqui eu até sugiro que a gente faça colorido, para você perceber as 4 possibilidades que você tem para ajuizar a sua demanda. Vem cá, vem comigo, vamos juntos. Parágrafo 2º. As causas intentadas contra a União
que é geralmente o que a gente pode ter, né? Poderão ser aforadas na sessão judiciária em que for domiciliado o autor. Então, veja aqui. Primeira possibilidade, aonde for domiciliado o autor, tá? Então, eu vou ajuizar uma demanda em face da União, então eu posso ajuizar no meu domicílio, primeira possibilidade. Segundo, naquela onde houver ocorrido o ato ou fato que deu origem à demanda. Terceira possibilidade, ou onde esteja situada a coisa. E última possibilidade, no Distrito Federal. Então, olha que maravilha, tá? Eu posso escolher, ou eu ajuizo no domicílio do autor, ou onde houver ocorrido o ato ou fato que deu origem à demanda, ou na situação da coisa, ou no Distrito Federal. Posso fazer uni do unité. Vamos lá para o que acontece na nossa prova. A FGV não tem de praxe colocar o nome da cidade, tá? Ah, aconteceu no município de Curitiba. Não, ela não tem de praxe. Muitas vezes ela não coloca nada e algumas vezes ela coloca município X, município Z. E aí, quando ela coloca município X, município Z, eu tenho que aplicar essas regrinhas, ainda que sejam nomes fictícios, tá? Mas o fato é o seguinte, quando a prova não falar nada, ela simplesmente narrar, isso aqui aconteceu, barará e barará, mas ela não diz aonde. Não cabe a nós inventarmos. E aí, na hora do endereçamento, eu deixo de forma genérica, 3 pontinhos, tá? É o melhor dos mundos, não é? Quando ela trouxer o nome da cidade, exemplo, Curitiba, São Paulo, aí eu tenho que aplicar as regrinhas. Eu não posso dar um de João sem braço e dizer, não, eu fiz de forma genérica, que vai descontar. Você só pode fazer de forma genérica quando a prova não trouxer dados. Porque quando ela trouxer dados, você é obrigado a usar os dados fornecidos pela prova, até para demonstrar conhecimento jurídico. E aí eu tenho que saber dessas regrinhas, tá certo? Isso em âmbito federal. Então, aonde que eu vou propor a ação? 4 possibilidades. Domicílio do autor, onde ocorreram os atos ou fatos que deram origem à demanda, ou na situação da coisa, ou Distrito Federal. Agora, vamos para a Justiça Estadual. Bom, na Justiça Estadual, nós temos uma novidade do CPC de 2015, tá? Que é com relação ao artigo 52. Eu acabei não colocando o artigo 52 no slide. Ah, coloquei. Artigo 52 do CPC. Depois a gente concentra as remissões, não se preocupem. O artigo 52 do CPC, ele traz uma regra quando a outra parte for o Estado ou Distrito Federal. Então, veja, eu já trouxe aqui quando a União for parte, regra do 109, ou parágrafo 1º ou parágrafo 2º da Constituição Federal. Agora estou quando o Estado ou Distrito Federal forem parte. Aí aplicaremos a regra do artigo 52 do CPC. A regra do artigo 52 do CPC é cópia do artigo 109, na verdade, só que para os estados. Veja comigo. É competente o foro de domicílio do réu para as causas em que seja autor o Estado ou o Distrito Federal. Parágrafo único. Se Estado ou Distrito Federal for o demandado, a ação poderá ser proposta no foro de domicílio do autor, no de ocorrência do ato ou fato que originou a demanda, no de situação da coisa ou na capital do respectivo ente federado. Ó, mesma coisa, são 4 possibilidades. Estado ou Distrito Federal, a ação poderá ser proposta no foro de domicílio do autor, ou na ocorrência do ato ou fato que originou a demanda, ou no de situação da coisa, ou na capital do respectivo ente federado, tá? Então, eu tenho as mesmas 4 possibilidades quando é o Estado parte. Quando o município for parte, aí nós vamos aplicar a regrinha do artigo 46 do CPC. Como assim, Josi? Para cada um eu tenho uma regra. E a do 46, via de regra, é no domicílio do réu. Vem comigo. A ação fundada em direito pessoal
ou em direito real sobre bens móveis será proposta, em regra, no foro de domicílio do réu. Então, recapitulando, aonde que eu vou ajuizar a demanda? Se eu for demandar em face da União, eu tenho 4 possibilidades, conforme artigo 109, parágrafo 2º da Constituição Federal. Domicílio do autor, local onde ocorreram os atos ou fatos que deram origem à demanda, ou no local da situação do bem, ou Distrito Federal. Se for demandar em face do Estado, artigo 52 do CPC, domicílio do autor, ou local onde deu origem a ato ou fatos da situação, ou local da situação da coisa, ou capital do Estado. Quando demandar em face do domicílio, regra, artigo 46 do CPC, domicílio do réu. Ok? Então, aqui nós fechamos a parte do endereçamento. E muitos de vocês vão dizer, meu Deus, como é que eu vou decorar tudo isso? Não precisa decorar. Vamos fazer as nossas remissões e aí eu já aproveito e faço a revisão aqui com vocês com relação a essas regras do endereçamento. Então, veja, artigo 319 do CPC, nós temos a petição inicial indicará. O juízo aqui é dirigida. Quando eu falo juízo que é dirigida, já vem na cabeça 3 problemas. Justiça Federal, Justiça Estadual, Vara Comum, Vara Juizada Especial, foro competente. Para determinar a Justiça Federal e Justiça Estadual, eu olho para a parte. Por quê? Porque o artigo 109 da Constituição Federal diz para mim o quê? Sempre que a União, suas autarquias e empresas públicas federais forem parte, será competente para julgar a Justiça Federal. Então, eu já escrevo o artigo 109 ali, porque eu já vou para o artigo 109. A hora que eu abro o artigo 109, está grifado. Sempre que a União, suas autarquias e empresas públicas federais forem parte, será competente a Justiça Federal. Já matei a questão. E aí, imediatamente, eu já vou me lembrar, opa, agora o segundo problema é vara comum ou vara juizada especial? Vai no artigo 109 e escreva Lei 10.259 para você se lembrar. Opa, tem alguma coisa na 10.259. Vai para 10.259, tem 2 artigos marcados. Artigo 3º e artigo 6º, valor da causa e parte autora. Lembrei. E, por fim, o foro competente. No próprio artigo 109, que você vai ter que ler, está lá dizendo quais são as suas 4 possibilidades para ingressar com uma demanda em face da União. Agora, saindo da esfera judicial federal, Josi, âmbito estadual, o que eu tenho que me lembrar? É por exclusão. E aí, quando eu penso em justiça estadual, eu penso, será que é vara juizado especial? Para eu saber se é vara juizado especial, Lei 12.153. Artigos 2º e 5º estão grifados, que vão trazer o valor da causa e quem é parte autora. E para encerrarmos, foro competente, eu tenho as regrinhas do artigo 109, que eu já fiz a leitura. E ainda, que eu não posso esquecer, são as regrinhas do artigo 46 e artigo 52 do CPC. Por quê? Porque nesses dispositivos nós temos as regras. No 52, quando eu demandar em face do Estado ou Distrito Federal, e no artigo 46, quando eu demandar em face do município. Agora que eu já sei essas regras, como é que fica o endereçamento? Ah, e aí eu vou passar aqui para vocês o meu modelinho, como eu faço aqui no meu escritório, tá? Que é de praxe, mas você também fica à vontade para fazer da forma que você já aprendeu, que você já está acostumado. E eu, em todas as minhas aulas, vou repetir esse meu modelinho para ficar na sua cabeça. Vem cá. Em Justiça Federal, fica o endereçamento de forma bem completa. Excelentíssimo, senhor doutor juiz federal, da Vara Civil Federal, da subseção D, Seção Judiciária do Estado D. Veja, tá? Tem como deixar mais resumido? Tem. Vou trazer mais 2 hipóteses. Eu não preciso mais falar excelentíssimo senhor doutor juiz.
de acordo com o CPC de 2015, eu posso direcionar direto para a vara. Então, muita gente já coloca a Vara Civil Federal da subseção D, seção judiciária do estado D. Mas eu estou já tão acostumada que eu uso o excelentíssimo senhor doutor juiz e não tem problema nenhum. Todos os meus alunos que assim fazem não tiveram nenhum problema, porque não está errado. Agora, Josi, eu quero deixar mais simples ainda. A Vara Civil Federal da seção judiciária do estado D. Eu posso até cortar essa subseção, tá? Posso até tirar essa subseção, mas a seção judiciária eu nunca posso tirar, tá bem? Então, eu te trouxe aqui a forma mais completa, excelentíssimo senhor doutor juiz federal, da Vara Civil Federal, da subseção D, seção judiciária do estado D. Mas você faz como você preferir, ok? Ai, Josi, achei muito complicado. Até o dia da sua prova, de tanto que a gente vai repetir, isso vai ficar na tua cabeça, não se preocupe. E se for juizado especial? Só muda o nome da vara, vai ficar a mesma coisa. Excelentíssimo, senhor doutor juiz federal, da vara o quê? Da vara do juizado especial federal, da subseção D, seção judiciária do estado D. Só mudou o nome da vara, certo? Em âmbito estadual, é muito mais simples. Em âmbito estadual, nós falamos, excelentíssimo senhor doutor juiz de direito da vara da Fazenda Pública da comarca D. Em âmbito estadual, a gente utiliza a vara da Fazenda Pública, tá? Em alguns municípios não tem vara da Fazenda Pública, mas quando não tem, a gente apresenta na vara civil comum mesmo. Só que para fins de prova da OAB, presume-se que tem. Você só vai dizer que não tem quando a prova mencionar não tem vara da Fazenda Pública. Aí você faz para a vara civil. Caso contrário, a gente sempre usa a vara da Fazenda Pública, que é como a prova tem pontuado, tem trazido em seus gabaritos. Então, repetindo, excelentíssimo senhor doutor juiz de direito. Veja que em âmbito federal, nós falamos juiz federal, aqui a gente fala juiz de direito, e aqui a gente usa vara da Fazenda Pública da comarca D. Deixei 3 pontinhos, mas se a prova tivesse mencionado o município, eu sou obrigada a colocar o município. Se fosse juizado especial, mesma coisa, mas eu aplico, então, o nome, né? Excelentíssimo senhor doutor juiz de direito da vara do juizado especial da Fazenda Pública da comarca D. Josi, eu achei que ficou muito rápido essa parte. Essa parte do endereçamento, eu acabo repetindo todas as aulas. Por isso que eu não me preocupo nesse primeiro momento e nem quero que você se preocupe. Eu só quero que você pense o seguinte, em Justiça Federal, eu vou falar juiz federal. Em Justiça Estadual, juiz de direito. Aí, em Justiça Federal, eu falo juiz federal e seção judiciária. Em Justiça Estadual, juiz de direito e vara da Fazenda Pública. São essas 2 regrinhas que você tem que ter em mente. Sendo juizado especial, basta colocar vara juizado especial da subseção D, seção judiciária do estado D, em âmbito federal, em âmbito estadual, juizado especial da Fazenda Pública da comarca D. Então, assim, é mais rapidinho que eu falei esses nomes, mas é porque vocês têm aí no material, e aqui tenha certeza, toda santa aula eu vou repetir isso. E isso vai entrar na sua cabeça, nem que você não queira, mas vai entrar na sua cabeça. Certo? Ficamos por aqui hoje, porque eu sei que é o conteúdo denso. Aí você vai falar, poxa, você só fez o endereçamento da petição inicial, mas amanhã eu fecho a petição inicial. Fique tranquilos, tá? Na nossa próxima aula, eu fecho. Mas essa parte do endereçamento, eu preciso aqui de um tempinho a mais, realmente, para te explicar. Lembre-se que nós estamos formando o nosso raciocínio jurídico. Não é decoreba, é formação de raciocínio jurídico. Certo? Beijo grande e até a nossa próxima aula.